Que Deus abençoe a todos pelo nome de Jesus. Pastor Fernando falando. Eu estou gravando esse áudio, trazendo essa mensagem que hoje nós vimos no nosso culto da manhã e trazendo aqui um resumo dessa mensagem. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 61, o versículo de número 4. Pega aí na sua palavra. Diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que dantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Eu vou ficar na primeira parte desse versículo. E edificarão os lugares antigamente assolados. Quando falamos de edificação, nós pensamos em construção. Levantar algo desde ali das fundações. É uma construção que você se inicia ali, seja do solo, desde o início, desde o começo. Não é aquilo que você já pega pronto e você vai fazer uma reforma. Não, você vai levantar, você vai construir. Nós olhamos uma construção física, ela tem as suas formas, as suas especificações, ela tem as suas maneiras. Você pega uma casa de madeira, ela tem ali, vai usar madeira, vai usar prego, ela vai ter que ali ter uma forma de impermeabilizar aquela madeira, uma espécie de madeira que vai suportar chuva. Você pega uma construção aí normal, nossa, aqui de tijolos, você vai ter tijolos, você vai ter areia, você vai ter pedra, você vai ter ferro, você vai ter cimento, entre outras coisas. Então, assim, nós percebemos que quando nós falamos em construção, nós falamos em edificação, é levantar alguma coisa. E nós temos elementos que são essenciais para essa construção. Primeiro, para que ela se levante, mas também para que ela permaneça firme. Porque não adianta você construir alguma coisa e daqui a pouco ela venha a ruir. E se ela vier a ruir, é porque os insumos que ali foram usados não foram o insumo correto. Ou às vezes o peso, um peso excessivo, ou a fundação ela não foi feita da forma que deveria. Mas eu queria falar hoje, não de uma condição, uma construção humana, mas uma construção espiritual. A nossa vida, ela se compara a isso, uma construção. A cada dia nós vamos construindo, mas primeiro nós sabemos que o nosso alicerce, ele é Cristo. Se você pega Efésios capítulo 2, no versículo de número 19, a Bíblia diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a pedra de esquina. Então, nós observamos primeiro que o fundamento da nossa fé é Cristo, da nossa caminhada, da nossa trajetória. Ele é a fundação da nossa vida. Mas sobre essa fundação, nós vamos construir a nossa casa espiritual. E Deus, conforme nós vamos caminhando com Ele, vamos aprendendo dEle, Ele vai nos dando os elementos que nós precisamos para a construção dessa casa. Então nós temos que construir uma casa que ela venha estar firme e ela venha se manter. Isso vem do Senhor. E eu não posso misturar algumas coisas. Eu preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Mas um dos elementos que nós vamos ver logo à frente é isso que a Bíblia ela nos mostra, que Jesus é a pedra de esquina. O que é essa pedra de esquina? Essa pedra de esquina é como se fosse uma pedra mais forte, mais dura, que ali ela não quebra fácil, que era posto como uma espécie de uma coluna e sobre ela era sustentada. Às vezes você levanta as paredes e você tem as colunas, você vai colocar a laje em cima, então você coloca ali as colunas para suportar o peso daquela laje. Se não tiver, ela cede, ela cai. Então assim, o fundamento da nossa fé é Cristo.
Nós temos que construir a nossa vida sobre ele, mas ele vai nos dando os elementos que nós necessitamos. Porque aí diz mais, continuando em Efésios, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, quando tudo corrobora, quando você faz da forma que tem que ser feita, você contrata lá uma pessoa especialista para construção, sei lá, um pedreiro, um engenheiro, que vai fazer ali, a coisa ela funciona. Você observa os prédios hoje, você vê, você passa num dia, você vai passar no outro mês, o prédio já está lá bem adiantado já, porque a forma, a tecnologia hoje já mudou bastante, tem várias formas de construção hoje, já mudou bastante. E isso vai mudando, vai se aperfeiçoando, mas isso vai crescendo. Mas se houver algum erro na concepção da fundação ou dos elementos que são colocados, irmãos, esse prédio ele vai ruir. Há muitas vidas espirituais que estão ruindo, não por causa de Deus. Porque o Senhor, ele é bom em todo o tempo, nós sabemos isso. E Deus vai nos dando tudo o que nós precisamos. Se você vê no versículo 8 de Efésios 2:8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um desses elementos que nós vamos construindo a nossa vida, que nós vamos fazendo uma construção. Pela fé nós somos salvos. Então a fé, eu comparo a fé como as paredes dessa casa espiritual, que vão dar sobre esta casa proteção. E sobre ela muitas outras coisas virão. Você pode colocar a cobertura dessa casa como a ação do Espírito Santo, que vai ter aquele revestimento. Isso nós vamos ver mais no domingo. E Deus vai dando. Pega a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia de estudos ou se você tem uma Bíblia no celular, você pega lá no local de busca, coloca lá fé. Então você vai ter tudo que se refere de fé. Edifica a sua vida sobre isso. Você vai pegar lá como obediência. Então assim, tudo que for referente a isso, edifica a sua vida sobre isso. Você vai ter lá santidade. Edifica a sua vida sobre isso. Você vai ver lá alegria, você vai ver lá paz, entre muitas coisas. Então, eu preciso edificar a minha vida, a minha casa, com os elementos que Deus vai me dando pela sua palavra. Às vezes nós trazemos concepções humanas, filosofias humanas, às vezes aquelas frases de efeito, que é até bonito, mas não traz efeito nenhum. Deus escreve certos por linhas tortas. Até é interessante isso, mas isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia, não está na palavra de Deus. Deus escreve certo por linhas certas. Então eu preciso observar quais os fundamentos que eu estou trazendo para a minha vida. Às vezes no âmbito humano, e eu falava isso de manhã, que cada casa é diferente por si. Você tem aquela casa que a pessoa ela almoça meio-dia, você tem aquela casa que a pessoa almoça às 3, tem alguns que almoçam 5 horas da tarde. Cada um tem ali a sua maneira, a sua forma de lidar, a sua forma de se envolver, é diferente por si só. Mas quando nós olhamos para o campo espiritual, Deus vai dando a todos aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que é importante para que a nossa vida, a nossa casa, ela cresça diante de Deus, ela cresça diante do Senhor. E no versículo de Mateus, queria que você abrisse aí na sua Bíblia, livro de Mateus, é o capítulo de número 7. Mateus, é o capítulo de número 7. Pega aí na sua palavra de Deus. O versículo de número 24. Diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Então, aqueles que escutam essas direções,
aquilo que Deus vai dando e vai edificando a sua vida sobre essas declarações do Senhor, aquilo que ela vai aprendendo pela palavra, aquilo que Deus vai mostrando a ela está edificando uma casa, ela está fazendo uma construção. E a Bíblia diz que essa construção está sendo edificada sobre a rocha. Aí diz o versículo 25, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, a pessoa está na igreja, que é Cristo, que representa Cristo, que representa a rocha, mas será que ela está edificando a sua vida sobre aquilo que Ele declara? Aquilo que Deus Ele diz? Então você vai construir uma casa numa rocha, eu tenho certeza que é diferente, vai dar mais trabalho. Porque você vai ter que fazer ali as fundações, vai dar muito mais trabalho. Mas essa casa será uma casa firme. Ela vai ser uma casa que vai vir os rios, ventos, chuvas, que representam aquilo que vai combater contra as paredes desta casa, que é a fé, e ela não vai cair. Ela vai permanecer firme, porque ela está edificada, ela foi construída sobre a rocha. Mas olha o que diz o versículo 26, Mateus capítulo 7, verso 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Ou seja, Deus está mostrando, Deus está falando, olha, é assim, é isso que você tem que usar, é dessa forma que você tem que fazer. Você pega a construção lá de uma casa, tem ali a quantidade de areia, tem a quantidade de cimento. Vou aqui conjecturar. Não, você vai usar um saco de cimento com X de areia. Aí a pessoa vai e não usa o saco inteiro, usa só metade. Vai ter problema. Ela vai ter problema. Aí diz mais, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Muitas são as casas que estão ruindo, irmãos. Mas no âmbito espiritual, isso é maravilhoso. Ainda que você perceba que você é de Cristo, que você já aceitou Jesus, mas muitos dos elementos, dos fundamentos que Deus deu a você, você negligenciou. Volte a edificar sua casa sobre aquilo que é de Cristo. Volte a edificar na sua casa sobre aquilo que é de Deus, para que você possa ter uma construção firme, para que você possa ter uma casa firme diante de Deus, e nada venha te tirar da presença do Senhor, seja chuva, seja rios, seja batalha, seja adversidade, seja problema, independente da situação que possa cercar a tua vida. Não, a tua casa está firmada em Cristo, a tua casa está firmada em Deus. E se eu tenho uma casa firme diante do Senhor, eu vou conseguir suportar situações que virão sobre a vida. Aqui nós não temos muitos edifícios que suportariam um terremoto, por exemplo. Nós não temos muitos. Mas você pega alguns países que é comum a incidência de terremotos, eles já são construídos de forma específica para suportar isso, tremores de terra. Assim nós temos que construir uma casa firme diante de Deus para suportar qualquer situação que se coloque nessa vida. Essa foi um resumo dessa mensagem que nós vimos, porque aí sim nós vamos conseguir edificar os lugares antigamente assolados. Se nós temos uma casa firme diante do Senhor, eu vou conseguir edificar outras vidas. Eu vou conseguir edificar outras pessoas. Eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Isso se refere também à nossa casa, à nossa família. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Eu queria fazer uma oração com você agora. Meu Deus, primeiro eu agradeço ao Senhor por essa mensagem. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é poderoso. Uma casa começa ali pelas fundações. Aí você começa a levantar as paredes, aqui para nós representado a fé.
vai colocando ali a cobertura, vai colocando portas, vai colocando janelas, vai colocando ali tudo aquilo que se refere à decoração daquela casa. Meu Deus, mas o Senhor é maravilhoso. Assim o Senhor nos faz também, ó Deus. Assim o Senhor nos faz também ter uma casa, meu Deus, maravilhosa diante de Ti. Que nós venhamos estar atentos a tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem falado. E naquilo que não estamos percebendo, que o Senhor abra os nossos olhos. Porque, Deus, não pode faltar alguns elementos que são necessários. A fé, ela é fundamental para a salvação. A fé é fundamental para que venhamos continuar olhando para Ti, para que venhamos continuar firmes em Tua presença. E no nome de Jesus eu me coloco na Tua presença agora. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos de cada um dos Teus filhos, desses que já estão caminhando contigo, desses que já estão conduzindo a sua vida com o Senhor, mas estão negligenciando alguns elementos dessa construção da sua casa espiritual, mas que a partir de hoje estarão mais atentos àquilo que está passando, àquilo que está sendo deixado, àquilo que precisa ser acrescentado, Jesus. Que o Senhor possa nos despertar, Deus. E é isso que nós precisamos. Ainda que na concepção espiritual haja rachaduras, mas contigo é possível esse conserto, porque o Senhor é Deus. É possível um recomeço, é possível uma reconstrução, é possível a pessoa até recomeçar, dizer: Deus, eu vou recomeçar de novo, Senhor. Por isso que o Senhor coloque essa bênção, que o Senhor coloque essa palavra no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém.